Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Adoc.com desta semana. Hoje vamos receber aqui no programa Adoc.com o professor, o escritor Miguel Sanches Neto. Ele que é o autor de uma obra que retrata aí o cotidiano da BR-376, a famosa rodovia do café. Fez o percurso aí de 360 quilômetros entre Apucarana e Curitiba, passando aqui por Ponta Grossa. Foi retratado e o resultado desse trabalho é um livro que ele vai estar falando para a gente a respeito de como se deu e também do lançamento desse livro que ocorre na próxima semana. Nos destaques dessa semana vamos falar a respeito da visita do primeiro presidenciável, né, o primeiro candidato a presidente da República aqui em Ponta Grossa, falando também de uma emenda que altera aí, aumenta a fiscalização em cima dos flanelinhas aqui em Ponta Grossa e do fim do litígio do ex-casal que são os administradores, né, são os sócios do Sescage aqui em Ponta Grossa. Você vai saber como ficou a divisão de cursos depois do final desse litígio. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. Estamos de volta com o programa Adoc.com. Nesse bloco dos destaques desta semana, vamos abordar agora um tema que trata-se de uma lei, na verdade, que ela é de 2012, de setembro de 2012, fazendo aí, portanto, quase 2 anos, e que ela vem aos poucos dando resultado, mas que nesta semana sofreu aí uma emenda na lei original, tentando aí, buscando uma fiscalização maior. Eu estou falando a respeito da lei que proíbe a atuação dos guardadores de carro, dos famosos flanelinhas, que ficam aí pelas praças, pelas igrejas, ao redor das igrejas, ao redor aí de universidades, né? Aquele famoso guardador de carro que fica em troca aí, portanto, de uma moedinha ali no final aí da estada, né? Do motorista, do estacionamento do veículo. É uma atuação que é proibida na nossa cidade, né? Portanto, como eu falei, desde 2012, mas que a gente vê, né? Você que é motorista, você que frequenta aí os lugares mais movimentados da cidade, sabe que não erradicou, não acabou com essa prática que foi tipificada em 5 crimes, a atuação do flanelinha, né? Um deles é realmente a extorsão pela a forma de abordagem, né? Por achacar realmente as pessoas, e outro, um dos 5 também, é a questão de exercer uma atividade que não lhe cabe. Por quê? Porque existe em Ponta Grossa o estacionamento regulamentado, o START, como todos sabem. E é uma atribuição do município fiscalizar e cuidar desse estacionamento, vendendo os blocos e também aí proporcionando às pessoas com que fiscalizem, né? Os agentes de trânsito e também as pessoas que vendem os cartões da Zona Azul. A partir do momento que esse flanelinha está cobrando para ver um carro, existe até uma bitributação, né? O motorista vai pagar 2 vezes pelo mesmo serviço. Isso juridicamente, pela lei, não é permitido. Também é uma das tipificações de crime da atuação dos flanelinhas. E essa emenda que foi aprovada nesta semana na Câmara Municipal de Ponta Grossa, uma emenda do próprio autor do projeto, que é o vereador Walter José de Souza, o Valtão, ele que é o autor da lei, e ele também propôs essa emenda. O que diz essa emenda? Que os agentes de trânsito, que são as pessoas que estão diariamente fiscalizando essa questão de estacionamento também, eles podem fazer uma ação, fazer uma representação, né, uma queixa, né, um boletim de ocorrência contra esses flanelinhas, o que hoje não é permitido, né? Hoje a pessoa que está lá, você que está com o seu carro estacionado, vem uma pessoa e fala que quer aí uma quantia em dinheiro para você
pagar, né, em troca daquele suposto serviço, você pode sim, né, chamar a Guarda Municipal, chamar a PM e será deslocado até a Polícia Civil para um boletim de ocorrência. Mas, né, quem que está disposto a tirar um tempo do seu dia para ir até uma delegacia, representar contra a pessoa, existe todo um constrangimento mesmo das pessoas em fazer esse tipo de acusação, né, contra essas pessoas que estão praticando essa irregularidade. Portanto, os agentes de trânsito que já estão no dia a dia, né, nesse contato, já faz parte do seu trabalho, essa lei permite com que eles façam esse boletim de ocorrência e aí sim a polícia possa autuar essas pessoas, que vai de uma notificação, uma autuação até a prisão aí das pessoas que desrespeitarem essa lei. É mais uma tentativa, né, como o próprio autor do projeto frisa, não vai acabar com todos, mas a tendência aí é que, pelo menos aos poucos, isso venha a baixar, né, e diminuindo aqui na nossa cidade, e depende muito de nós motoristas e das pessoas que dão dinheiro a essas pessoas não darem mais, né? Lógico que existe até um certo receio de que seu patrimônio, né, o seu veículo possa ser danificado ali se você não der a famosa moedinha, mas começa por aí. Se as pessoas passarem a não dar esse dinheiro, logicamente que os flanelinhas não vão mais atuar. Ainda em relação aí à Câmara Municipal de Ponta Grossa, foram discutidos aí vários temas na sessão de segunda e também da última quarta-feira, e uma das questões foi, não chegou a ser nenhum projeto votado, mas uma questão que foi discutida foi a apresentação pelo pessoal do Corpo de Bombeiros aqui de Ponta Grossa, explanando uma situação que é realmente aí preocupante, né? Porque em pesquisas recentes, só para a gente ilustrar um pouco essa questão dos bombeiros, em pesquisas recentes em que se pergunta às pessoas quais as entidades, as instituições mais confiáveis da nossa sociedade, entre as primeiras, se não a primeira, está o Corpo de Bombeiros. Ou seja, as pessoas têm, um braço aí da Polícia Militar, né, através do Corpo de Bombeiros, que é confiável. A própria Polícia Militar, outras instituições públicas aí, o grau de confiabilidade do brasileiro nessas instituições é menor, coisa que não acontece com o Corpo de Bombeiros, mas que, segundo quem dirige, né, quem está à frente da administração aqui em Ponta Grossa, faltam recursos para estrutura, ou seja, desde material ali de serviço, até mesmo os caminhões, né, em que os atendimentos são prestados. Para se ter uma ideia, aqui em Ponta Grossa, segundo o que foi passado na Câmara Municipal nesta semana, alguns equipamentos têm que ser emprestados de Irati, a quase 100 quilômetros aqui de Ponta Grossa, uma cidade menor que Ponta Grossa, né, e que aí tem essa estrutura que Ponta Grossa não tem. Onde eu quero chegar com esse assunto? Os bombeiros solicitaram para a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e aos vereadores que precisam aprovar a lei, a aprovação da volta do FUNREBOM. O que é FUNREBOM? É o Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros. É um fundo que existia anteriormente em todo o Paraná. Ele foi extinto na época, se não me engano, do segundo mandato do ex-governador Roberto Requião. Essa taxa ela foi extinta, mas deixou aí muitos organismos de Corpo de Bombeiro sem ter um fundo aí próprio para a compra de equipamento, né? Além daquilo que é destinado normalmente pelo governo do estado, que é o dever realmente do governo do estado fornecer esses equipamentos. Porém, não é assim que acontece, a contento essa estrutura que se dá ao Corpo de Bombeiros. Portanto, solicita aí a volta desse fundo, o FUNREBOM, que vai ser a receita desse fundo, vai implicar aí na taxa
de combate a incêndio. Você que paga lá no início do ano IPTU, taxa de lixo, taxa também de saneamento básico, né, de coleta de esgoto, também aí, muito provavelmente, se os projetos que estão no Executivo vão para a Câmara Municipal, forem aprovados, vai ser retornada aí essa taxa de combate a incêndio para alimentar o FUNREBOM e, consequentemente, dando maior estrutura ao Corpo de Bombeiros. Não seria o caminho mais apropriado, digamos assim, né, ter que taxar mais uma taxa ao contribuinte para fazer com que o serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros seja a contento. Seria um dever do Estado realmente fazer isso, mas mais um entendimento da classe política e também da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, que deve remeter, né, o projeto à Câmara Municipal a pedido do Corpo de Bombeiros, é de que no momento não se tem aí uma outra alternativa senão fazer esse lançamento dessa taxa. Ainda vão ser discutidos valores em relação a isso, mas que seria aí para ir exatamente para esse fundo e dar a estrutura necessária para esse atendimento em Ponta Grossa, né? E na verdade o Corpo de Bombeiros atende não só Ponta Grossa, mas também municípios da região. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente vai voltar falando a respeito da visita do primeiro presidenciável, o primeiro candidato à presidência da República que esteve em Ponta Grossa, se é que vamos ter mais, né? Acredito que Ponta Grossa deve estar sim na agenda aí dos candidatos aí mais notórios à presidência da República, mas quem esteve aqui em Ponta Grossa foi o candidato do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, que é o Mauro Iazzi, professor aí de História do Rio de Janeiro, da PUC do Rio de Janeiro, que esteve em Ponta Grossa nesta semana e nós vamos falar a respeito disso no próximo bloco. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. O programa Doc.com está de volta, aí na continuidade dos destaques dessa semana. Como eu falava no bloco anterior, primeira visita de um presidenciável em Ponta Grossa, aí nesta semana, o Mauro Iazzi, do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Ele que esteve em visita ao assentamento Emiliano Zapata, assentamento do movimento do Sem Terra, aqui em Ponta Grossa. Esteve em visita também à Associação dos Catadores de Recicláveis, lá em Varanas, e atendeu a imprensa também durante a tarde e fez uma palestra na última terça-feira, quando ele esteve aqui, aos alunos da UEPG e agradou aí as ideias, né, apresentadas aí, agradaram boa parte do público que esteve presente, e a TV educativa aqui de Ponta Grossa esteve lá ouvindo esse candidato à presidência da República. Nós vamos mostrar aí um pouco da conversa, de como foi essa conversa com o Mauro Iazzi, candidato à presidência da República pelo PCB. O presidenciável esteve em Curitiba e depois no Paraná ainda terá agenda em Foz do Iguaçu. Em Ponta Grossa, Mauro Iazzi veio a convite dos programas de mestrado em Educação, Ciências Sociais e Jornalismo da UEPG. Fizemos um trabalho junto à imprensa, de divulgação de nossas ideias no nosso programa. Pudemos visitar um acampamento da Reforma Agrária ligado ao MST, assim como uma associação de reciclagem, né, de catadores aqui em Ponta Grossa. Estamos aqui caminhando, tentando levar a nossa proposta, o que é para nós um espaço muito importante, já que na distribuição do tempo de televisão nós temos muito poucos. Nossa campanha é fundamentalmente uma campanha de diálogo, de debate, de contato com a militância. Mauro Iazzi é graduado em História com mestrado e doutorado em Sociologia. É professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores na década de 80. Está no PCB desde 2004. Entre suas propostas está a estatização de serviços essenciais.
Nossa principal proposta, até como continuidade dessa história, é a constituição de uma alternativa socialista, né? Revolucionária, de mudança radical e profunda, de caráter anticapitalista. O programa, segundo o candidato, é voltado para todos, uma proposta de desmercantilização da vida. Tudo isso para garantir e ampliar direitos à classe trabalhadora, que hoje sofre uma derrota e vê direitos tão essenciais, como no campo do trabalho, como mesmo no campo dos direitos humanos mais essenciais, como o direito à vida, ameaçados, né? Relativizados ou eufemisticamente chamados de flexibilizados. Portanto, um governo que vai defender os trabalhadores e buscar força suficiente para garantir e ampliar direitos. Muito bem, esse foi aí, portanto, o candidato à presidência da República do PCB, o Mauriazi, que esteve aqui em Ponta Grossa nesta semana, e Ponta Grossa que também recebeu aí, nessa semana, a visita em campanha do candidato ao governo do estado, o Bernardo Piloto, que é do PSOL. Bernardo Piloto, que esteve aqui no programa Doc.com, no período aí pré-campanha, ele esteve na condição de pré-candidato, e esteve aqui em Ponta Grossa também, na última... esteve aqui em Ponta Grossa na última quarta-feira, fazendo a sua campanha ao lado aí do candidato a deputado estadual pelo PSOL, o Leandro Dias, aqui de Ponta Grossa, que é o presidente estadual do PSOL. Está marcada também para este sábado a vinda do candidato ao governo do estado, Roberto Requião, um dos três aí, né, junto com a Gleisi e com o Beto Richa, que se destacam aí em relação a intenções de voto. As pesquisas internas mostram que os três aí estão numa disputa mais acirrada pelo governo do estado. Roberto Requião no sábado, junto com o candidato ao Senado pelo partido, que é o Marcelo Almeida, que por sinal o candidato, como a gente já tratou aqui, é o candidato aí mais rico do Brasil, né? Entre todos os candidatos, o Marcelo Almeida é o que declarou o maior capital ali acumulado, algo em torno aí de 740, 750 milhões de reais, ele que é o proprietário de 2 concessionárias de pedágio aqui no Paraná e é o candidato ao Senado pela chapa aí do ex-governador Roberto Requião. A vice também, né, a Rosane, estará aqui em Ponta Grossa, a Rosane do PV, deputada federal, estará aqui em Ponta Grossa também neste sábado, fazendo campanha. A Gleisi Hoffmann deve voltar também a Ponta Grossa, ela que esteve no último dia 26 aqui em Ponta Grossa, no dia da padroeira aqui da cidade, Senhora Santana. Esteve aqui, deve retornar em breve e também deve estar na agenda aí do governador Beto Richa um retorno aqui a Ponta Grossa, à medida que os dias para a eleição vão se aproximando. De hoje, faltam 58 dias, portanto, menos de 2 meses para todos nós irmos às urnas no dia 5 de outubro, exercer o direito ao voto, e é muito bom a gente ficar ligado aí nas propostas e questão também de viabilidade de campanha, porque nesse momento em que vários nomes, vários candidatos são lançados, né, existe uma pluralidade, né, de candidatos, mas assim como é bom ter mais opções em quem votar, né, tanto a deputado aí, falando mais em relação a deputado estadual e federal, mas é sempre bom saber aí quem realmente tem chance de chegar lá, né, porque senão pode dividir esses votos e acabar não elegendo ninguém aqui da nossa cidade, da nossa região, o que isso é muito ruim, né? Já tivemos 4 deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Paraná, hoje temos 2. Existe aí um desafio até, mesmo para a nossa cidade, nossa região, elegermos, aí, voltarmos a ter 4 deputados, por que não? E principalmente aí em relação à federal, já temos um candidato a deputado federal que é a reeleição, né, o Sandro Alex, e temos mais nomes aí, por que não votarmos em pessoas daqui, né, daqui da nossa cidade, para depois podemos cobrar, né? E
um momento em que vários candidatos de fora vêm, e isso é normal, né, os famosos paraquedistas, mas é normal em época de campanha, o pessoal fazer campanha no Paraná inteiro, e Ponta Grossa, uma das maiores cidades do Paraná, o pessoal vem realmente pedir o voto aqui, mas é interessante, né, que o voto fique para pessoas daqui e preferencialmente aquelas pessoas que realmente têm chance de ultrapassar aí a barreira de votos para se eleger, né? Lembrando aí que para deputado estadual, com menos ali de 30 mil votos, dependendo da coligação, 40 mil votos, menos que isso, dificilmente se elege um deputado estadual, e na questão federal, com menos de 60 mil, de repente, aí no mínimo, né, falando no mínimo, 60 mil, alguns casos aí precisa chegar a 90, 100 mil votos, com menos que isso não se elege. Portanto, é muito voto, é bom a pessoa estar atenta aí também para, de repente, não estar contribuindo para que a região a cidade fique sem representante. Outro assunto que foi discutido nessa semana, a questão do SESCAG, o centro, a maior faculdade privada dos Campos Gerais, aqui o SESCAG, que chegou ao fim o litígio entre o ex-casal, né, sócios dessa universidade, chegaram aí a um entendimento, né, houve a separação de cursos, né, uma parte de cursos ficou para um, a outra parte ficou para outro, né, a Júlia Stresch, estamos falando do ex-casal, a Júlia Stresch, e também o Fagundes Cunha, desembargador, que chegaram a esse entendimento, e nesta semana voltou, depois de um longo tempo, intervenção da Justiça no SESCAG, voltou a administração para os sócios da instituição. No dia em que foi divulgada essa informação, a TV Educativa foi e ouviu, né, a Júlia Stresch a respeito dessa decisão, e nós vamos mostrar agora o que ela falou aí, o que vai representar essa atitude aí, tanto para a administração do SESCAG, quanto para os milhares de alunos que estão aí nos bancos da universidade todos os dias. É bom aí saber como que vai ficar a administração daqui para frente. Vamos dar uma olhadinha na matéria. Além do litígio, a instituição encontrava-se sob intervenção judicial desde fevereiro do ano passado. Com a decisão de hoje, o processo de litígio será extinto e a gestão dos cursos dividida entre os sócios, José Sebastião Fagundes Cunha e Júlia Stresch, o que começa a acontecer a partir de amanhã. Nós hoje acordamos, estabelecemos um prazo de transição de 15 dias. Mas essa transição ela é formal, é só a transição de documentos. Na prática, tudo continua acontecendo exatamente como está. Os alunos estudando nos mesmos campos, os professores dando aula nas mesmas turmas. O que vai mudar é a equipe de assessoria próxima a nós dois, que eu vou montar a minha equipe, o Dr. Cunha também vai montar a equipe dele, nós vamos aproveitar muito, ou quase todos os profissionais que já estão conosco, devemos trazer um ou outro que sejam aqueles cargos chaves que nós vamos querer que trabalhem conosco. Conforme ficou acordado, José Sebastião Fagundes Cunha fica com os cursos de Direito, Agronomia, Medicina Veterinária, Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia. Júlia Stresch fica com Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Produção Publicitária, Construção de Edifícios, Gestão Ambiental, Gestão em RH, Radiologia, Farmácia, Nutrição e Administração. Também fica com cursos aprovados pelo MEC e ainda não implementados. Também haverá mudança na divisão dos setores. Os setores de apoio eles serão divididos na proporção dos cursos que ficam para cada um. Os funcionários não precisam se preocupar, todos serão aproveitados ou na equipe que ficará comigo ou na equipe que irá com o Dr. Cunha. Os sócios tranquilizam a comunidade acadêmica. Não muda absolutamente nada, tudo continua como era, tudo continua igual, aula normal, não tem suspensão de aula em nenhum curso, em nenhum campus, absolutamente da mesma forma. Muito bem, portanto, essas foram as palavras da Júlia Stresch, que ela que é uma das sócias aí que volta, portanto, o SESCAG à administração privada. Estava em intervenção, agora não está mais, e a tendência é que ao longo aí do tempo se desvincule aí em 2 universidades aqui em Ponta Grossa e não mais em uma, mas o que é bom é que
na qualidade dos cursos e principalmente na avaliação do MEC em cima dos cursos, nada se mudou aí nesse tempo em que ficou com intervenção no SESCAG aqui de Ponta Grossa, lembrando que é a maior universidade privada da região. Mudando um pouco de assunto, em relação aí à campanha eleitoral, no próximo dia 19 deste mês começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. É o momento em que realmente a campanha vem mais à tona, né? As pessoas vão saber das propostas, porque até este momento parece que os candidatos estão mais nos bastidores, no corpo a corpo, usando muito as redes sociais para divulgar as suas ideias, as suas propostas, mas a partir de 19 de agosto, portanto, começam os programas eleitorais gratuitos no rádio e na TV e até a atenção, né, da população tende a voltar-se mais para esse período eleitoral, que nós vamos escolher aí o próximo presidente do país, também governador nas eleições majoritárias e também, no caso do Paraná e também dos outros estados, é uma vaga ao Senado que vai ser eleito. O Senado também engloba como eleição majoritária. Também aí os candidatos a deputado estadual e federal que começam realmente a tomar mais as ruas de Ponta Grossa. Já é possível ver aí o visual da campanha mais exposto. A gente deve tratar disso também diariamente no blog do doc.com, né, no www.blogdodoc.com. Lá está as principais informações dos candidatos aqui da nossa cidade, da nossa região. E lá no dia 19, portanto, esses candidatos apresentando as propostas ao eleitorado através do rádio e da televisão, que são os meios de comunicação aí de massa. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com a entrevista desta semana. Nós vamos falar com o professor, o escritor Miguel Sanches Neto, que vai falar para a gente a respeito de um projeto que foi retratar aí durante 7 dias a realidade da BR-376, a rodovia do Café, de Apucarana até Curitiba, passando por Ponta Grossa. Várias histórias ele tem para contar. Isso foi o resultado desse trabalho foi a escrita de um livro, né, que vai ser lançado na semana que vem aqui em Ponta Grossa. Ele vai falar para a gente a respeito dessa obra. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você é bem informado. Entrevista. Estamos de volta com o programa Doc.com. No bloco da entrevista desta semana, recebemos hoje o professor, escritor Miguel Sanches Neto, para falar para a gente um pouco do projeto Muitas Margens, que está aí com o livro pronto, prestes a ser lançado aí para os leitores. Boa noite, Miguel. Boa noite. É uma satisfação recebê-lo aqui e falar de um projeto aí que fala dessa viagem, né, pela rodovia do Café, BR-376, contando um pouco do que se vê. A gente passa ali geralmente com automóvel, né, uma velocidade um pouco alta e não presta muita atenção ao redor. Conta pra gente como que se deu essa ideia de retratar uma realidade tão próxima da gente, mas que até então não havia essa ideia de contar essas histórias. Veja, foi um projeto bastante interessante para mim, porque eu passo por essa rodovia há mais de 30 anos. E a primeira vez que eu cruzei por essa rodovia foi em 1983, e de 1983 para cá, no mínimo 3, 4 vezes por ano eu percorro essa rodovia. E a sensação que eu tinha era exatamente essa que você acabou expressando aqui. Quer dizer, por mais que eu passasse pela rodovia, eu não tinha uma intimidade com essa rodovia, porque eu estava sempre preocupado em chegar. Seja chegar em Curitiba, seja chegar no interior do Paraná. E não no estar ali. E não no estar. E a partir de algumas leituras que eu fiz, leituras de um escritor argentino chamado Julio Cortázar,
que ele fez uma viagem de um mês entre Paris e Marselha, numa Kombi. Eu tive a ideia, então, de fazer essa viagem pela rodovia do Café, que são 360 quilômetros, em 7 dias, na média, então, de 50 quilômetros dia. Alugamos um furgão, e esse furgão era um escritório, não era uma casa, e nesse furgão eu passei esses 7 dias convivendo com as pessoas da rodovia. Foi importantíssimo aí o apoio da Rodonorte, porque a Rodonorte que viabilizou o projeto. Uma coisa é você ter a ideia, outra é materializar, encontrar os parceiros certos para materializar. Porque o grande problema de um projeto desse é que não é como um outro livro que você senta e escreve o livro. Eu tive que alugar uma van, eu tive que alugar um furgão, eu tive despesas de viagem. Até tem um caráter um tanto quanto jornalístico, né? Na apuração da informação, das experiências, né? Eu fiquei muito preocupado em observar a estrada, né? Eu não tinha nenhuma pauta durante esses 7 dias, assim, eu não tinha um projeto. Eu sabia que eu ia devagar e o que eu encontrasse ia me fazendo parar ao longo da rodovia. Então foi um projeto que para mim foi muito gratificante, porque eu passei a conhecer um pouco um espaço que existia para mim, mas existia meio abstratamente. Hoje você tem um turismo pós-moderno que existe no mundo todo, que você vai para qualquer parte do mundo em 5, 6 dias e fica nesse local 4 dias, 3 dias e volta não conhecendo o lugar. Porque é muito difícil você ir por exemplo, ir para Paris e ficar 2, 3 dias e conhecer Paris. Eu quis fazer então um movimento inverso ao turismo pós-moderno, que é uma coisa que me preocupa muito hoje, que eu tenho essa preocupação no cotidiano, que é conhecer o teu bairro, que é conhecer a tua cidade, que é conhecer o entorno. Esse eu acho que é o grande turismo de aventura que existe hoje num período em que é tão fácil ir para lugares distantes. E talvez se aprenda muito mais até, né, com essas experiências próximas, dentro da realidade que se vive, né? Eu não sei se a gente aprende mais, mas eu acho que a gente vive mais intensamente porque você está mais ligado a esses espaços. Então, se você me perguntar se eu conheço a região de Ponta Grossa, eu conheço bastante bem essa região, porque eu tenho essa preocupação em andar pelo bairro. Por exemplo, as caminhadas que eu faço na cidade, eu tento sempre ir por algum bairro para conhecer um fundo de vale, para observar uma paineira que está toda branca agora com as suas plumas. E a viagem pela rodovia do Café, ela atende a esse projeto pessoal meu de viver mais intensamente aqueles locais onde transcorre a tua vida. E tendo a ideia, tendo, né, as parcerias que proporcionaram realizar esse projeto, de onde que partiu, do qual sentido? Eu saí de Apucarana, no norte do Paraná, onde começa a rodovia do Café, e fui até Curitiba. Ponta Grossa é o coração da rodovia, né? Ela é o centro da rodovia, tanto é que a Rodonorte está instalada aqui. E nesse período eu levei uma caderneta e eu ia tomando nota de tudo que vivi nesse período. Eu convivi com índios, eu estive numa aldeia indígena 10 dias antes deles fazerem aquela manifestação em Ortigueira. Eu conversei com andarilhos, mas conversei também com empresários bem-sucedidos na beira da estrada. Visitei a extração da Pedra Paraná, que é esse granito Paraná, que é muito utilizado na construção aqui no Paraná. E tudo isso, e visitei, por exemplo, colônias, estive na colônia Vitimarsum, vendo como que é o turismo lá, sempre com esse olhar de primeira vez, como se fosse a primeira vez que eu estivesse passando por aquela rodovia, para tentar descobrir o que eu nunca tinha visto naqueles períodos. E ao longo desses 7 dias, né, que resultou nesse livro que a gente vai mostrar daqui a pouco aqui para o pessoal de casa, teve alguma história que marcou mais, que pode contar para nós? Várias coisas. Por exemplo, uma coisa bastante marcante, até um pouco chocante, que eu encontrei num trecho da rodovia uma pessoa morando num local em que ele cercou esse local, um pequeno terreno, ele cercou com tambores de lata, esses tambores de 200 litros, e ele construiu uma espécie de fortaleza de lata, e ele vive lá dentro, né, ele trabalha com reciclado, ele vive lá dentro, isolado do mundo, sem luz elétrica, sem água, em briga com o mundo.
Então, mesmo dentro de uma rodovia, num estado moderno, você tem uma pessoa vivendo quase que medievalmente, como num castelo medieval, né, cheio de cachorros e brigando com o mundo. Então foi uma coisa bastante marcante e essa pessoa e esse episódio eu tratei como se fosse um conto, eu transformei isso num conto porque era uma coisa muito forte ao longo da rodovia. Agora, uma coisa também que já falei um pouco, mas que foi o mais gratificante da viagem, foi ver como o Vitimarsum, que durante período, muito tempo, começou a perder os jovens saindo de Vitimarsum e indo para as cidades maiores, para outros países, porque eles são uma comunidade religiosa, como o Vitimarsum está hoje num momento extremamente positivo, em que esses jovens estão voltando para poder trabalhar no turismo com os seus pais, né? Então, em todo o percurso da rodovia do café, eu sempre tinha o seguinte quadro. Os filhos iam embora para trabalhar e para estudar, os velhos ficavam cuidando do comércio, cuidando da lavoura, cuidando da chacrinha. E em Vitimarsum o processo foi revertido. Quer dizer, os filhos estão voltando, os netos estão voltando. Muitas vezes netos que não moraram em Vitimarsum estão voltando para morar em Vitimarsum. O que é um movimento muito saudável, né, em tempos como o nosso, em que há uma concentração muito grande nas grandes cidades, nós temos um processo inverso. Foram muitas coisas que aconteceram, a convivência com os trecheiros, com os andarilhos, a convivência com... O pessoal conta o quê? O pessoal que, né, muitas vezes, como a gente comentou no início da nossa conversa, você passa, você vê aqueles andarilhos, às vezes carregando, fala, mas para onde que vai? De onde estão vindo, né? E teve muito contato com esse tipo de pessoa? Eu desci em todos os rios ao longo da estrada. Tinha uma ponte, eu parava a van, descia e tomava notas, fotografava. Em várias pontes existem inscrições desses andarilhos e eu conversei com um deles longamente numa dessas pontes. O que acontece geralmente são pessoas que sofreram uma grande desilusão. Essa desilusão pode ser familiar, pode ser amorosa e pode ser de trabalho, né? Certo. E eles abandonam a sua cidade e percorrem longos trechos a pé. A pessoa com quem eu conversei, ela tinha saído de Campo Largo e tinha ido até Campo Grande a pé. Tinha ficado alguns anos em Campo Grande e agora estava voltando para Campo Largo a pé. Era uma pessoa muito perturbada por causa da solidão, né? Mas o que a gente percebe é que entre eles há uma grande irmandade. Eles deixam recados nas pontes, um ajuda o outro. E na beira da rodovia, isso eu presenciei em mais de um momento, chegava um andarilho, a pessoa do restaurante já dava comida. Quer dizer, eles vivem em função da estrada e a estrada os acolhe, seja através das pontes, seja através dos pontos de alimentação. Ou seja, experiências que dá para se dizer que vive em torno realmente da rodovia. Isso é uma coisa impressionante, né? Todo esse trajeto, talvez com exceção de Ponta Grossa, que tem uma diversidade econômica e social muito maior, mas mesmo as demais cidades, todas têm uma relação de dependência muito grande da rodovia. Na verdade, a rodovia é uma grande cidade, né? Uma grande cidade que começa em Curitiba e que termina em Apucarana, ou começa em Apucarana e termina em Curitiba. E ali as pessoas estão unidas, seja para o trabalho, seja para viver, ou seja pela viagem. Há uma união entre elas. E eu tenho dito que a rodovia, para as pessoas que vivem no entorno, ela é tudo. Ela é uma das cenas mais bonitas da viagem, é que em alguns lugares eu passava no fim da tarde e as famílias tiravam as cadeiras das casas, subiam até na beira da rodovia, colocavam as cadeiras na beira da rodovia para ver o movimento dos carros. É como se elas estivessem assistindo a passagem do mundo pela vida delas. Então você vê assim que a rodovia é quase que a televisão deles. Maravilha. A gente vai para um rápido intervalo, eu quero voltar, fazer um outro bloco, para falar do lançamento. Perfeito. Daí falar como que o pessoal de casa aí vai ver materializado esse trabalho aí através do livro. É um instante só, a gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente volta, portanto, com essa conversa com o professor, o escritor Miguel Sanches Neto. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado.
Estamos de volta com o programa Doc.com, nessa conversa com Miguel Sanches Neto, falando a respeito desse trabalho que envolveu a retratar aí por 7 dias a realidade da BR-376, a rodovia do café, tão familiar aqui na nossa região de Ponta Grossa, enfim, e contando pra gente a respeito dessas experiências. Bom, Miguel, você falava das experiências que teve, mas agora o pessoal que quiser encontrar, né, essa obra aí finalizada, já como que vai ser, quando vai ser o lançamento do livro? Então, o livro vai ser lançado aqui em Ponta Grossa na terça-feira, dia 12 de agosto, na livraria Curitiba, no Shopping Paládio, às 18h45, a partir das 18h45. O livro foi publicado pela editora Arte e Letra de Curitiba, conta também com o patrocínio da Rodonorte, e esse livro é o diário. Eu conto dia a dia o que aconteceu, né? Ele é um diário, o gênero literário dele é diário, e eu conto então nesse diário o que aconteceu ao longo desses 7 dias. Uma preocupação que eu tive... É uma narrativa cronológica? Cronológica. Começa então no primeiro dia da viagem, o deslocamento de Ponta Grossa até um dia anterior à viagem, que é o deslocamento de Ponta Grossa até Apucarana, e em Apucarana começa a viagem. E daí eu começo a narrar todos esses fatos que eu vivi ao longo dos 7 dias. Curiosidades, mas principalmente é uma espécie de contabilidade literária, né, da estrada. Então eu vou descrevendo o que eu encontrei de mais bonito, o que eu encontrei de mais interessante ao longo desses 7 dias. A minha preocupação, assim, o olhar é um olhar jornalístico, porque eu cheguei e observei, conversei com pessoas, conversei com artistas plásticos na IFE, conversei com donos de restaurante, com caminhoneiros, enfim, fiz aquele trabalho, né, de prospecção, né, que é próprio do jornalismo. Mas eu quis verter essa história numa linguagem literária. Certo. Porque a minha o modo de colocar no papel é diferente. É diferente. Por exemplo, tem diálogos, mas o que me interessava mais é como que a gente vê, como que cada pessoa vê uma realidade de forma diferente. E eu queria deixar impresso no livro o meu jeito de ver essa realidade, né? Então é um livro que tem 2 contos que eu escrevi no meio da viagem, e ao longo da viagem eu escrevi 50 haikais. Haikais, para quem não tem familiaridade com a literatura, é um breve poema de 3 versos que trata geralmente de uma iluminação sobre a paisagem. Você vê uma coisa muito chamativa ou muito interessante acontecendo na paisagem, você faz um breve poema. Então, é um diário, tem contos e traz também um conjunto de poemas. Além disso, é um roteiro. Acho que poderia funcionar como um roteirinho de viagem pela rodovia. O motorista estava comigo, ele já sabia, no começo eu tinha que dizer, pare aqui, pare nesse rio, pare ali porque tem um pessoal interessante conversando na beira da rodovia. Mas depois de um segundo dia ele já sabia o que me chamava a atenção, ele já ia parando meio sozinho. O que era digno de se dar atenção. De dar atenção. Uma das coisas muito interessantes ali, que eu não contei ainda, que está no livro, é que em Ortigueira, que é a 2ª maior cidade produtora de mel do Brasil, ela só perde para uma cidade, se não me falha a memória, no Espírito Santo. De mel. De mel. Olha só, não tinha essa informação, de Ortigueira. É a 2ª maior produtora. Ao longo da rodovia existem inúmeros vendedores de mel e produtores de mel. Mas por um acaso eu parei numa pessoa, que é a Casa do Mel, em Ortigueira, que exporta mel para a Europa, exporta mel para os Estados Unidos e exporta mel para a China, né? Então ele é um grande centro, ele compra dos outros produtores, além de produzir. E eu visitei também algumas colmeias. E essa pessoa, o dono dessa Casa do Mel, é uma pessoa que deu uma aula para a gente sobre ecologia e sobre sobrevivência do ser humano a partir das abelhas. Então foi um momento muito gratificante da viagem, porque ele disse que nos últimos anos há uma diminuição da população de abelhas.
E a diminuição dessa população de abelhas pode colocar em risco a própria sobrevivência do ser humano, porque é a abelha que faz a polinização. Então, menos abelhas, menos polinização, queda no número, queda na produção de alimentos no mundo todo. E ele disse que do ano passado para esse ano houve a maior diminuição de toda a história. É uma pessoa que está há 3 gerações, a família dele produz mel em ortigueira. Então a viagem ela teve esse lado poético, mas ela teve também um lado histórico e realista, revelando um pouco o que é toda essa região coberta, ou pelo menos... E a diversidade também, né, aqui nos Campos Gerais, muito, né, uma região essencialmente agrícola, né, que tem agora se destacado por vinda de grandes indústrias e tudo mais, mas o histórico é de uma região agrícola. E eu, vendo uma história como essa, você identifica também, né, esse tipo de coisa. Você conhece aquilo que eu falei, né, essa diversidade que existe aqui na região, né? Então, esse é um empresário bem sucedido, um empresário que é referência no comércio de mel no mundo. E com ele eu passei uma tarde, ele me mostrando a região. Ele tem vários projetos sociais, assim, projetos, propostas, tem uma relação muito intensa com os índios da colônia, da aldeia de Ortigueira. Uma outra coisa que, por exemplo, me chamou a atenção é que em Ponta Grossa, eu fiz eu não dormi em casa quando eu passei por Ponta Grossa, continuei dormindo num hotel de beira de estrada. Durante as 7 noites eu sempre dormi em hotéis na beira de estrada. Mas aqui eu entrevistei um loneiro. O loneiro é um costureiro de lona. É uma profissão muito comum aqui na região. São 20 e poucos, parece que 23 ou 24 loneiros, né, que remendam os encerados, as lonas dos caminhões. Então os caminhões passam, eles ficam com uma máquina de costura adaptada na rodovia, e os caminhões param e eles fazem o conserto da lona. É uma profissão muito rara, né, e que pouca gente sabe que Ponta Grossa se caracteriza por ser um dos centros de loneiros do Brasil. Então essa questão dos loneiros é uma questão aí típica de uma cidade como Ponta Grossa, que tem essa característica aí de centralizar, né, as rodovias todas passando por aqui. O loneiro é uma profissão típica dessas regiões, né, mas Ponta Grossa, por ser uma referência na área de transportes, ela acabou então criando um tipo de profissão, pelo menos dando condições para que essa profissão permanecesse. E a pessoa que eu entrevistei, com quem eu conversei, disse que já deu vários depoimentos para jornais, inclusive de âmbito nacional, porque é realmente muito rara a profissão de loneiro, né? E é muito curioso, porque ele puxa uma energia de uma loja e ele fica na beira da pista. Literalmente na beira da estrada. O caminhoneiro tira a lona e daí ele faz o remendo ali para ele continuar a viagem. E eu perguntei para ele qual é o momento melhor de trabalho. Esse é o momento da safra, porque claro, daí se usa mais a lona estraga e é serviço para ele. A viagem, então, ela teve essa marca, a gente eu tentei resgatar um olhar que representasse a região, que vai desde a questão ecológica, né, a presença muito forte de matas, até a questão empresarial, de quais são as empresas que se desenvolvem ao longo da rodovia, mas principalmente as histórias das trajetórias humanas, né? Como que são essas pessoas que estão ao longo da rodovia. Eu busquei também ver os últimos remanescentes dos comércios antigos. Então visitei armazéns de 60 anos que estão ainda do jeito que eles foram fundados, né, funcionando como lá em 1950. A rodovia ela é também uma espécie de museu a céu aberto da nossa região. Bacana, e no momento em que a gente vive aí conectado à internet, né, a pessoa está lá do outro lado do mundo, você se comunica via WhatsApp, via Facebook, muitas vezes a gente não presta muito atenção no que está em nossa volta. Então, uma obra como essa é bom para registrar, né, e deixar marcadas as peculiaridades aí da rodovia do Café, logicamente, mas também da nossa região aqui. Eu gostaria de agradecer, portanto, a sua presença aqui e lembrar, portanto, na próxima semana, na terça... Na terça, dia 12, no Shopping Paládio, na Livraria Curitiba,
nós vamos ter o lançamento do livro, que chama-se Muitas Margens, 7 dias na rodovia, a partir das 18h45. É uma promoção de parceria da Rodonorte, da Secretaria Municipal da Fundação Cultural de Ponta Grossa e da Livrarias Curitiba. Eu vou autografar o livro e lá nós vamos conversar um pouco sobre o projeto da viagem e do livro. Maravilha, então, muito obrigado pela sua presença, para a gente passar um pouco, e lembrando então que você que está vendo essa conversa aqui pode ver aí, pode ter acesso a essa obra aí a partir, portanto, da próxima terça-feira. Muito obrigado, Miguel, e esperamos voltar mais vezes aqui também, conversar sobre outros assuntos também. O prazer foi todo meu de estar aqui no programa falando um pouco sobre cultura. Tá certo, então, esse foi o programa Doc.com dessa semana. Se você quiser rever o nosso programa, vai estar disponível no nosso canal no YouTube a partir da próxima semana, no youtube.com/programa Doc.com, e também aí você encontra o link para o nosso canal no nosso blog, no blog do Doc.com. Para você quiser entrar em contato conosco, enviar sua mensagem, sua sugestão, sua crítica, o nosso e-mail é o programadoccom@gmail.com. Isso aí, um ótimo final de semana para vocês e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.